querido espectador que assiste esse DVD via internet ou no seio do seu lar, ou na casa de algum amigo ou parente que o convidou para assistir esse DVD, aqueles que portaram a lei e assim entregaram a Moisés, aqueles que falaram a lei, agora são apresentados portando o Evangelho e falando o Evangelho. Repare na sua apostila, na página 65, à sua direita, que Evangelho tem um asterisco e proclamar tem 2 asteriscos. É porque este palestrante, esse pastor, este profeta da Nova Aliança quer fazer uma remissão ao que consta do Novo Testamento no grego. Repare, quando a palavra Evangelho consta um asterisco, repare, da palavra constante no Novo Testamento grego, a correspondente palavra transliterada é Evangelho. Nesse texto significa boas novas, Evangelho. Sabe para quê? Que esse pastor foi às origens da palavra grega, utilizando-se da versão mais aceita do mundo cristão, para que não reste a menor dúvida de que o que ele tinha em mão e do que ele proclamaria era realmente o Evangelho. Mas continuando, repare que a palavra proclamar, nela se encontram 2 asteriscos, significa da palavra constante no Novo Testamento grego, a correspondente palavra transliterada é evangelizon. Neste texto significa trazer ou anunciar boas novas. Querido, os anjos que portaram a lei portam agora o Evangelho. Como você vai portar a lei debaixo do braço, com um tremendo orgulho, e zombar daqueles que só portam o Evangelho? Os anjos que falaram a lei, porque essa é a palavra falada pelos anjos, agora proclamam, ou seja, trazem, anunciam o Evangelho, boas novas. Esse proclamar significa evangelho. Veja, proclamar, o original grego, é evangelho. É proclamar, anunciar, trazer boas novas. Veja que proclamar confirma o fato de que ele realmente trazia, portava o Evangelho. Porque o proclamar no original é evangelismo. Ele estava pregando, trazendo, anunciando o Evangelho. Como é que então alguém que se diz evangélico vai zombar de quem exclusivamente prega o Evangelho? Se até os anjos que falavam, pregavam a lei, agora são apresentados proclamando, pregando o Evangelho. Você repara as contradições que existem no mundo espiritual, no mundo chamado iluminado. Quantos aí andam feiticeiros saírem das trevas, pecadores de fome saírem das trevas, sem que se dê conta da vista trevas, zombando de quem porta apenas o Evangelho, zombando de quem prega apenas o Evangelho, quando até aqueles que portaram a lei estão agora portando o Evangelho, enquanto aqueles que falaram a lei, os anjos, estão agora falando o Evangelho. Na verdade, tais pregadores que insistem em falar a lei, portar a lei, arrogam a si uma condição superior em zelo à dos promotores da lei. Nós devemos respeito ao que versa nas Sagradas Escrituras da Nova Aliança, porque está lá em Hebreus capítulo 8,
Se a primeira aliança não tivesse defeito, não se buscaria lugar para a segunda. Veja que Deus nunca quis relacionar-se com o homem com base em duas alianças ao mesmo tempo. Se a primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus nunca pretendeu relacionar-se com o homem com duas alianças ao mesmo tempo. E agora, nossos filhos na fé, reis, pastor presidente da Assembleia de Deus Abraão, são objetos de zombaria e escárnio por aqueles que se intitulam Evangelho. Por quê? Porque portamos e pregamos apenas o Evangelho. Quando nós, à luz do texto sagrado, não à luz de impressões pessoais, faccionistas, parciais, não, à luz do texto sagrado, constatamos que os promotores da lei, os entregadores da lei, os pregadores da lei, os ordenadores da lei, aqueles que entregaram a lei, orientando os homens, eles agora são vistos não numa visão, não num sonho, eles são vistos no texto sagrado, não numa visão, sonho de quem quer que seja, não, é num texto sagrado, uma revelação sagrada do Apocalipse, são vistos fazendo o quê? Portando, segurando e proclamando o Evangelho. O Evangelho. Por que razão? Que dá razão quando os santos anjos? Para pregar apenas o Novo Testamento, é porque até os anjos que falaram a lei agora são apresentados falando do Evangelho. Esse texto que acabamos de ver, além de falar o Evangelho, está portando o Evangelho. Então, portar e falar sobre o Evangelho tem respaldo até do mundo angelical. Página 65, letra C, à sua direita, no pé da página. Gabriel, quando anunciou ao sacerdote Zacarias o nascimento de João, revelou ter sido enviado por Deus para trazer boas novas. Vou repetir. Gabriel, quando anunciou ao sacerdote Zacarias o nascimento de João, revelou ter sido enviado por Deus para trazer boas novas. Lembra que nós aprendemos que não foi Deus pessoalmente que entregou a lei a Moisés, mas ele se utilizou de anjos. Agora veja, Deus se utilizando de um anjo para que ele leve boas novas. Ah, pastor, rasgou a armada no nascimento do garoto. Mas você sabia que no original grego consta a palavra Evangelho? Você sabia que no original grego dessa passagem, quando o anjo Gabriel censura Zacarias por ele ter duvidado da sua palavra, ele se refere às palavras que Gabriel estava trazendo a Zacarias, chamando de Evangelho?